O ministro Paulo Guedes deu um puxão de orelha na imprensa brasileira. Guedes destacou qual é o dever da imprensa frente aos desafios que surgem à frente do Brasil. Disse ele: vocês têm que ser construtivos. A verdade é o seguinte: tem um papel definitivo a ser jogado pela imprensa. É o papel de ajudar a esclarecer os mal-entendidos. A nova Previdência é essencial. E continuou: se é uma reforma que está reduzindo desigualdades, removendo privilégios, tirando espaços para fraudes, democratizar a poupança, acelerar investimentos, aumentar a produtividade do trabalho. Se é isso, vocês têm que estudar isso e não ficar só criticando. Falando em reforma da Previdência, conhecida como a pior presidente da história do país e responsável pelo rombo nas contas públicas, Dilma criticou a reforma da Previdência. Disse ela: a reforma da Previdência apresentada é uma afronta e impõe pesadas perdas aos mais pobres. Dilma parece esquecer que a maior afronta ao povo brasileiro foi a roubalheira e a ingerência petista, grande causador do buraco em que o país se enfiou. Outro ministro que também deu um puxão de orelha na imprensa brasileira foi Sérgio Moro. Seja por má interpretação, seja por motivação ideológica, a mídia acabou por tirar do contexto uma das falas de Moro, o que fez com que alguns desavisados não entendessem exatamente o que o ministro disse. Afirmou Moro: houve uma má interpretação da imprensa. E continuou: o que eu disse no passado foi que, quando o dinheiro da propina era dirigido ao financiamento ilegal de campanha, era pior do que quando gera enriquecimento ilícito. Caixa 2 não é corrupção, é outro crime. Corrupção pressupõe contrapartida. Ambos são graves e o governo toma posição firme em relação aos dois, diferentemente de qualquer outro antes. Está na hora da grande mídia ou aprender a ler e interpretar, ou parar com o comportamento mimado ideológico que transforma em polêmico tudo que algum membro do governo fala. Em entrevista para a revista Época, o ministro Gilmar Mendes disse que um procurador da Lava Jato tentou obrigar um delator a denunciá-lo. Ele exigiu que meu nome viesse na delação. Sou alvo de ataques desde que cheguei ao STF há 17 anos. Mendes também declarou que um ministro do STF está sendo chantageado. A toda hora plantavam que esse ministro estava delatado. Qual a intenção? Isso é uma forma de aterrorizar, porque essa gente perdeu o limite. Este ministro ficou refém deles. Duas coisas. Primeira, onde há fogo, há fumaça. Qual o problema em investigar um ministro do STF? Gilmar se acha acima de todos os brasileiros só porque exerce um cargo na Suprema Corte? Segunda, se existe um ministro que está sendo chantageado, ao que tudo indica esse ministro é o Dias Toffoli, por que é que Gilmar não denuncia esse fato publicamente? Pobre Gilmar, assim como o ex-presidente Lula está sendo perseguido injustamente. Força, companheiro Gilmar! Essa tempestade vai passar, seu impeachment sairá em breve e Vossa Senhoria poderá desfrutar de uma aposentadoria vultuosa em Portugal. Os áudios vazados nesta semana confirmam o que o presidente Jair Bolsonaro e o filho Carlos afirmaram. O ex-ministro Gustavo Bibiano deu a entender que havia conversado 3 vezes com o presidente sobre laranjas do PSL, mas os áudios revelam que não foi nada disso. Mostram o presidente irritado com Bibiano sobre vários assuntos. Certamente por isso, Carlos, que viu tudo, chamou-o de mentiroso. No total, Bolsonaro enviou 7 áudios por WhatsApp, todos para reclamar de pisadas de bola do ex-secretário-geral da presidência. Bolsonaro reclamou de vazamentos para a Folha e para o antagonista, dos quais o ex-ministro seria a fonte, e de outras iniciativas desastradas. Um dos assuntos que indignaram Bolsonaro foi a descoberta de relações entre Bibiano e um diretor da TV Globo, logo a Globo. Bibiano não me parece ser uma pessoa má. Talvez por inocência tenha sido manipulado e enganado por pessoas que fatalmente serão expostas nas investigações. Se for esse o caso, não está apto a comandar um ministério do governo, que é constantemente atacado e exige alerta máximo. Ele pode ter agido de boa-fé, ligando-se à mídia que o governo acha hostil, mas não poderia fazê-lo, em hipótese alguma, sem conhecimento do presidente.
Os áudios vazados foram um tapa na cara da mídia e da esquerda, acostumados em outras épocas com áudios de ex-presidentes negociando propinas, tramando contra a justiça e agindo contra o Brasil. Com os áudios vazados, a grande mídia acabou dando um tiro no pé, provando que Bolsonaro tem caráter, pulso firme, cobra seus comandados e age dentro dos princípios e ideais, que são os mesmos da maioria da população brasileira. O cantor Roger, da banda Ultraje a Rigor, fez coro às declarações vazadas do presidente Jair Bolsonaro, que se referiu a representantes da Rede Globo como inimigos. O cantor usou seu perfil no Twitter para ironizar comentários que refutavam as declarações do presidente sobre a emissora. Nos áudios, o presidente se queixa da Globo. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio do Planalto? Eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para ter esse relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim. Mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República. Cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final. Um abraço aí. Roger tuitou: a Globo não é inimiga de ninguém? Faz-me rir. Ao intensificar os ataques ao governo, tentando a todo custo fabricar uma crise que só existe dentro das redações da corja manipuladora, a grande mídia conseguiu tirar até Sérgio Moro do sério. O ministro não se conteve e declarou: no mundo real não existe nenhuma crise no governo. O governo está apresentando projetos. Hoje é um projeto consistente. Amanhã vai ser apresentado um projeto da nova Previdência, absolutamente consistente. Sérgio Moro está corretíssimo. O governo segue trabalhando e, enquanto isso, a imprensa segue discutindo se áudio de WhatsApp é considerado conversa ou não. A diferença é clara. Falando na mídia peçonhenta, no dia em que o poderosíssimo presidente da Confederação Nacional da Indústria e 3 presidentes de federações de indústrias estaduais foram presos, no dia em que veio à tona um furo de 400 milhões de reais nos últimos 17 anos no Sistema S, no dia em que o tal do Paulo Preto, operador do PSDB, foi acusado de ser o dono de um bunker com 100 milhões de reais em dinheiro vivo, com notas que precisam tomar banho de sol para não ficarem mofadas, foi novamente em cana. Bem, nesse dia, o sistema da maior emissora de comunicação do país gasta 2/3 do tempo das suas editoriais políticas com notícias da exoneração de um ministro sem voto, sem voz, sem prestígio e sem caráter. É a prova de que a nossa grande mídia parece estar pouco se lixando para o Brasil. A grande imprensa está sendo asfixiada no que mais gosta: dinheiro. Lá, no fundo do lodo, nós vamos ver todos os sócios desse lucrativo negócio chamado de corrupção. E vamos ver que esses empreendimentos não são bancados só por políticos. Quero ver algum ministro do Supremo ter culhões, com perdão pelo uso da expressão chula, para soltar alguém dessa gangue. O Brasil está mudando e vem mais pela frente. Aguardem. Maldades pequenas, médias e grandes. Recentemente foi postada uma foto no Facebook em que o Bolsonaro aparece de chinelos, vestindo um paletó sobre uma camisa colorida. Muitos desavisados criticaram seu desalinho. Esqueceram, por maldade ou parvoice, que o presidente convalesce de uma cirurgia de grande porte e que seu abdômen apresenta grandes cicatrizes. É necessário que se vista com o maior conforto possível. Foi uma pequena maldade. Tentar intrigá-lo com o ilustre vice é missão impossível devido à formação de ambos dentro da maior lealdade possível. Foi uma maldade média. Agora, tentar indispor pai e filhos é de uma baixeza sem nome. Na verdade, tem nome, apenas é impronunciável. Grande perversidade, geralmente cometida pelos que não sabem quem é o pai. Foi uma maldade grande.